Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo essa aula. É uma aula inaugural, primeira vez que eu estou usando esse programa, então vou aqui tentar fazer o meu melhor e nós vamos resolver aqui alguns exercícios sobre poliedros. No caso aqui, cálculo de área lateral, cálculo de área total e volume de prismas, tá? Então no item A aí, eu quero ter um prisma reto triangular e eu quero calcular área lateral, área total e volume de cada um. Bom, vamos lá, começar. Área lateral. Vai não. Área lateral. Então, que eu vou chamar de AL. Como é que eu calculo a área lateral? A área lateral é cada figurinha dessa daqui. Então tem uma, duas e ali lá de trás 3 áreas laterais. Então eu vou chamar aqui a área lateral de área 1 mais área 2 mais área 3, ok? Então vou calcular individualmente cada área dessa. Vou calcular 1. Vai ser essa daqui. Que figura geométrica é essa daqui? Aqui nós temos um retângulo. Então como é que eu calculo a área de um retângulo? Vou botar aqui, área de um retângulo é calculado da seguinte maneira: você pega a medida da base e multiplica pela medida da altura. Então quanto é que vale a base? A base vale 4 centímetros, está aqui a base, e a altura é esse segmento aqui que vale 3,5, então vezes 3,5. Fazendo esse cálculo aí, nós temos que 4 vezes 3,5, 4 vezes 3 dá 12, mais a metade de 4, 14 centímetros quadrados. Ok? Vou agora calcular área 2. A área 2 para mim vai ser essa daqui. Área 2 vai ser igual. Eu tenho novamente um retângulo, né? A área do retângulo eu calculo pegando a medida da base e multiplicando pela medida da altura. Então a área 2 vai ser 3, que é a base, tá aqui, é 3, vezes a altura, que é 3,5. Fazendo esse cálculo aí, 3 vezes 3,5, 3 vezes 3 dá 9, mais a metade de 3 dá 1,5. 9 mais 1,5 dá 10,5 centímetros quadrados. E por fim, calcular a área 3, que é essa área aqui de trás, tá? Essa daqui que fica por trás. Note que eu tenho a medida da altura, mas eu não tenho essa medida daqui, certo? Mas tem como eu calcular essa medida, que eu vou chamar de base. É um retângulo, base vezes altura. Então eu vou calcular a base aqui. Para eu calcular aquela base ali, então eu vou pegar esse triângulo aqui, esse triângulo retângulo aqui,
Note que aqui vale 4 centímetros, aqui vale 3 centímetros. Com o tempo vocês vão verificar que um triângulo desse tipo aqui, essa medida aqui vale 5 centímetros. Mas vamos calcular. Eu vou chamar isso aqui de base 3. Aqui eu tenho base 1, altura 1, base 2, altura 2, base 3, altura 3. A altura 1, 2 e 3 elas são iguais, certo? Mas vamos lá, calculando aqui, aplicando o teorema de Pitágoras. Aqui eu tenho aplicando o teorema de Pitágoras. Nós temos, você sabe que o teorema de Pitágoras nos diz o seguinte, que a medida, o quadrado da medida da hipotenusa vai ser igual ao quadrado, a soma dos quadrados das medidas dos catetos. Aqui a hipotenusa sempre é oposta ao ângulo reto e os dois lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos. Então aqui eu tenho que b ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Aqui eu tenho que b ao quadrado vai ser igual ao quadrado de 4 dá 16, o quadrado de 3 dá 9. Fazendo esse cálculo aí, 9 mais 16 dá 25. Tirando o valor de b, é só tirar a raiz quadrada de 25, que vai ser 5 centímetros. Então, como eu falei, essa medida aqui vale 5 centímetros. Ok? Então, calculando a área 3 aqui, nós temos 5 vezes 3,5. 5 vezes 3 dá 15, mais a metade de 5, 2,5. 15 mais 12,5 vai dar 17,5 centímetros quadrados. Então, fazendo o cálculo agora da área lateral, nós temos, fazendo a substituição, área 1 deu 14 centímetros quadrados, área 2 deu 10,5 centímetros quadrados e área 3 deu 17,5 centímetros quadrados. Deixa eu apagar aqui, no final eu coloco a unidade. Realizando esse cálculo aí. Então você vai pegar 14 mais 10,5 mais 17,5, fazer a soma. 10 vai a 1, 1 mais 4, 5 mais 7, 12 vai a 1, mais 1, 2, 3, 4. Vírgula abaixo de vírgula, então o valor da área lateral vai ser de 42 centímetros quadrados. Então, uma resposta já está dada aí para uma das perguntas. O próximo passo é você calcular a área total. Vou mudar de cor aqui para não ficar. Eu vou chamar de AT. Como é que eu calculo a área total? A área total desse prisma aqui é a área lateral somado com essa área de cima aqui e a área de baixo, certo? Então vamos lá, a área total vai ser a área lateral adicionado, como eu tenho duas bases aqui, então eu tenho 2 vezes a área da base. Essa área lateral já foi calculada, então eu preciso calcular a área da base. Então, vamos aqui que são cálculos auxiliares. Calculando a área da base.
Vou aproveitar esse triângulo. Não, vou fazer um aqui. Mais uma vez, eu quero calcular a área desse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo. Aqui vale 4, aqui vale 3. 4 centímetros, 3 centímetros. Como é que eu calculo a área de um triângulo? Vocês devem lembrar que a área de um triângulo você calcula da seguinte maneira. Você pega a medida da base e multiplica pela medida da altura e o resultado divide por 2. A base aqui é 3, vezes a altura que é 4, dividido por 2, fazendo esse cálculo aqui. 3 vezes 4 dá 12 dividido por 2, 6 centímetros quadrados. Então, a área total vai ser igual à área lateral, que já foi calculado, 42 centímetros, mais 2 vezes a área da base, que é 6 centímetros. Então, a área total vai ser igual a 42 mais 12. A área total, 42 mais 12 vai me dar 54 centímetros quadrados, ok? Mais um item resolvido. Nos resta agora calcular o volume. Então vamos ao cálculo do volume. Deixa eu fazer nesse espaço aqui. Olha, ficou bonitinho. Cálculo do volume. Então, o volume de um prisma, como é que você calcula? Você pega a área da base e multiplica pela altura do prisma. Quanto é que vale a área da base? Nós já calculamos. A área da base aqui nós achamos que vale quanto? 6 centímetros quadrados. Vezes, quanto é a altura desse prisma? 3,5. Então, o volume do prisma vai ser igual a 6 vezes 3,5. 6 vezes 3 dá 18. 18 mais a metade de 6 dá 3. 18 mais 3 dá 21 centímetros cúbicos. Quem não sabe fazer essa continha mentalmente, é só pegar 3,5 e multiplicar por 6. 6 vezes 5 dá 30. Então 3, 6 vezes 3, 18, mais 3, 21. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então o resultado aí está 21 centímetros quadrados. Então calculamos a área lateral, a área total e o volume desse prisma, ok?